Pessoal, então vamos lá? Olha só, pegue o seu cafezinho e nós vamos ver um estudo de caso. Nós já vamos começar firmes aqui, vendo estudo de caso, tá? E eu já vou abordar, pessoal, alguns temas que fazem muito sentido nesse contexto nosso, nesse contexto dessa prova, tá? E são conteúdos que se interrelacionam muito bem. Deixa eu só ajustar aqui a câmera, pronto. Eles se interrelacionam muito bem. Então, vamos lá, vamos com calma. Eu vou fazer uma revisão e aí sobre a teoria que envolve isso aqui, e aí nós vamos avançando com calma. Então vamos lá. Olha só. A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, peraí, rapidinho, só um minutinho. Tá, vamos lá. A Secretaria da Fazenda, eita, só um minuto, pessoal. Muita calma nessa hora. Ó, Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará está modernizando sua infraestrutura de dados com o objetivo de aprimorar a fiscalização tributária, aumentar a eficiência da arrecadação, identificar indícios de sonegação fiscal e apoiar a tomada de decisão estratégica. Então veja só, é estudo de caso, então vai vir todo um contexto para que vocês analisem. E aqui é muito importante vocês já terem a capacidade de pegar palavras-chave que vai nortear o nosso desenvolvimento aqui da discursiva, tá bom? Então olha só, quando ele fala de tomada de decisão estratégica, pessoal, palavra-chave, tá? Expressão-chave. Quando a gente está falando de decisão estratégica, isso está muito atrelado a business intelligence. A gente coletar informações, tratar essas informações para que elas sirvam, para a gente conseguir, a partir dessas informações coletadas, gerar insights e tomar a decisão estratégica, tá? Vamos com calma, tá? Estou só trazendo aqui subsídio para que vocês consigam ir pegando as coisas. Atualmente, os dados fiscais encontram-se distribuídos em diferentes sistemas. Beleza, tenho dados em diferentes sistemas. Tais como emissão de notas fiscais eletrônicas, cadastro de contribuintes, arrecadação de tributos, autos de infração e registros de fiscalização. Ok, então são vários sistemas ali e os dados estão distribuídos por vários sistemas. Normal, né? Além disso, a secretaria passou a receber grandes volumes de dados oriundos de fontes externas. Então, olha só, está recebendo fontes de dados oriundos de fontes externas. Então, quer dizer que antes nós tínhamos dados aqui, ó, os dados de sistemas internos, como emissão de notas fiscal eletrônica, cadastro de contribuintes, arrecadação de tributos, autos de infração e registro de fiscalização. Depois, né, ó, a secretaria passou a receber. Então, ela tinha dados, ela lidava com dados internos, dos seus sistemas internos, e passou a receber grandes volumes de dados oriundos de fontes externas, como arquivos de outras administrações tributárias, bases públicas, planilhas eletrônicas e arquivos em formato de texto. Tá ok. Começou a receber arquivos também externos. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. A equipe técnica identificou que os gestores precisam de relatórios consolidados, históricos e confiáveis sobre a arrecadação, setores econômicos, comportamento dos contribuintes e desempenho das ações fiscais. Então, ó, os gestores vão precisar de relatórios. Relatórios sobre arrecadação, sobre setores econômicos, comportamentos contribuintes, desempenho das ações fiscais. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Que a gente tem vários sistemas e a gente vai precisar, então, receber relatórios, dados sobre essas informações, esses dados contidos nesses vários sistemas. Ao mesmo tempo, as áreas de fiscalização demandam ambientes mais flexíveis para exploração de grandes volumes de dados, inclusive em formatos variados, ou formatos variados, antes mesmo que esses dados estejam totalmente tratados e estruturados. Diante desse cenário, a Secretaria pretende implantar uma arquitetura de dados que combine soluções voltadas à consolidação histórica, análise setorial, integração de dados, armazenamento bruto em larga escala, descoberta de padrões que possam indicar risco fiscal, inconsistências declaratórias ou possíveis fraudes. Então é isso. Ela quer uma solução tecnológica que permita combinar, né, soluções ali para consolidação histórica, análise setorial, integração de dados, armazenamento bruto em larga escala, ou seja, armazenar os dados brutos ali, e descoberta de padrões que possam indicar risco fiscal, inconsistências declaratórias ou possíveis fraudes. Considerando a situação hipotética apresentada, responda aos itens a seguir. E aí, o que vocês fariam se deparassem com um texto, um estudo de caso dessa forma aqui? O que vocês me dizem? Pois vamos desenvolver. Olha só. A. Explique como um data warehouse
poderia ser utilizado pela Secretaria da Fazenda do Ceará para consolidar dados fiscais históricos e apoiar a tomada de decisão. Indique suas principais características no contexto apresentado. B. Explique a diferença entre Data Warehouse e Data Lake, justificando por que a Secretaria poderia utilizar o Data Lake para armazenar grandes volumes de dados fiscais em diferentes formatos. C. Indique o que é um Data Mart e apresente um exemplo de Data Mart que poderia ser criado para um array específico da Secretaria da Fazenda, justificando sua utilidade. D. Descreva o papel do processo de ETL na integração de dados oriundo dos diversos sistemas fiscais da Secretaria. Na resposta, explique as etapas de extração, transformação e carga. Então, pessoal, eu já quis começar com esse tema porque eu acho um tema extremamente pertinente mesmo. A gente está falando de dados, a gente está falando de trabalhar com dados. Aqui inclui várias e várias temáticas que estão no edital de vocês. Então, olha só, eu trouxe aqui o que é esse tema, o que é esse estudo de caso aqui tangencia do edital de vocês. Ó, a gente vai ter que falar aqui sobre dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados. A gente vai ter que falar sobre Data Warehouse, Data Mart, Data Lake. A gente vai ter que falar sobre pré-processamento de dados, técnicas para preparação, limpeza e transformação de dados. Até de certo ponto também, a gente vai ter que falar aqui sobre dados não relacionais. Então, veja, é uma temática que envolve muitos pontos do edital e eu acho que vai ser muito rico aqui para vocês. E aí, qual que é a minha proposta com vocês aqui? A minha proposta é fazer algo mais dinâmico. Por que eu quero fazer algo mais dinâmico? Porque eu acho muito importante, como é uma discursiva, eu acho importante que vocês tenham... eu acho que uma aula mais dinâmica faz com que vocês consigam visualizar melhor e compreender melhor toda a dinâmica e contexto disso aqui. Vocês viram que a gente tem que raciocinar. Não basta você ir lá e escrever de qualquer forma que está decorado, não, a gente vai raciocinar, tá? Então vamos lá, vamos começar essa dinâmica aqui da seguinte forma. Deixa eu fazer o seguinte. Aqui, ó, pronto. Então vamos lá. Veja só, tá aqui o nosso texto. E aí nós vamos então entender o texto e a partir do entendimento nós vamos então elaborar ali cada questão. Olha só, pessoal, vamos lá. Eu vou vir aqui de novo. A Secretaria da Fazenda está modernizando sua infraestrutura de dados com o objetivo de aprimorar a fiscalização tributária, aumentar a eficiência da arrecadação, identificar a indicação de negação fiscal e apoiar a tomada de decisão. Falei com vocês, ó. Tomada de decisão estratégica. Apoiar a tomada de decisão. Isso aqui, pessoal, é chave. Isso aqui já nos remete muito ao contexto de Business Intelligence, ok? Beleza. Atualmente, os dados fiscais encontram-se distribuídos em diferentes sistemas. Então, olha só. Distribuídos em diferentes sistemas. Então, qual que é a ideia aqui? Ó? Suponha a seguinte situação. Nós temos vários sistemas. Pessoal, vocês vão receber isso PDF, tudo estruturadinho, tá? Não se preocupem. Vocês vão receber tudo certinho, o texto descrito, é porque aqui eu quero desenvolver esse raciocínio com vocês. Então, olha lá. Nós vamos ter, então, vários sistemas. Vários sistemas. Vai ter o sistema preto, o sistema... de colocar uma cor aqui, ó. O sistema vermelho, o sistema laranja. Pronto. Então, nós vamos ter vários sistemas. Ó, os dados fiscais encontram-se distribuídos entre vários sistemas, tais como emissão de nota fiscal. Então, olha só, nós vamos ter um sistema aqui, ó. Isso ficou até muito grande, só um minutinho. Nós vamos ter um sistema aqui, então, de emissão de notas fiscais. Olha só. Então, o sistema aqui vai ser de emissão de notas fiscais. Vai ter um outro sistema aqui, que vai ser de... O que ele fala aqui, ó? De cadastro de contribuintes. Vamos lá, o cadastro de contribuintes. Então, olha só, vários sistemas. Isso aqui, ó, imagina que a gente está aqui no nosso órgão, a gente tem esses vários sistemas. Eita. Cadê? Cadastro de notas, opa. Espera aí, pessoal, só um minuto. Aqui, ó, pronto. Cadastro de contribuintes. Oh, Senhor Jesus. Cadastro de contribuintes. Beleza. E vamos pegar um outro sistema aqui, ó, só para... Vamos lá. A arrecadação de tributos. Pronto. Outro sistema de arrecadação de tributos. Então, nós temos lá os nossos vários sistemas. E aí, cada um está lidando com uma determinada temática. Normal, né? Você tem vários sistemas ali, cada um lida com a sua temática. Beleza. E veja só. Além disso, a Secretaria passou a receber grandes volumes de dados oriundos de fontes externas.
como arquivos de outras administrações tributárias, bases públicas, planilhas eletrônicas e arquivos em formato de texto. Então, beleza. Então, quer dizer que nós tínhamos isso aqui no nosso mundinho, e aí depois, ó, a secretaria passou a receber. Isso aqui eu vou deixar em stand-by aqui, já já a gente volta nessa temática, tá? Passou a receber. Eu quero primeiro lidar com a situação que nós estamos agora, para depois a gente ver como que fica. A equipe técnica identificou que os gestores precisam de relatórios consolidados, históricos confiáveis sobre a arrecadação, setores econômicos, comportamento contribuinte e desempenho. Então, olha só. A equipe técnica identificou que os gestores precisam de relatórios. Pessoal, precisa de relatórios. Ou seja, nós temos gestores. Vamos lá. Nós temos isso aqui, mas nós temos gestores. Deixa eu pegar aqui, ó. Gestor. Não, aqui, ó. Elemento gestor. Nós temos gestores. Vai desenhando aí comigo, para vocês decorarem esse negócio. Nós temos gestores que eles vão querer alguns relatórios. Eles vão querer várias e várias coisas. Então, lá da outra ponta, ó, tem os sistemas aqui, todo dia os sistemas estão recebendo informação. Eles estão trabalhando, estão recebendo informação. E os gestores, eles vão querer relatórios consolidados para poder tomar decisão. Tudo certo. E é isso aqui, ó. Deixou que os gestores precisam de relatórios. Relatórios, pessoal, mas várias coisas, né? Sabe, de dashboards, de ferramentas para poder ver como está andando a arrecadação dos tributos e por aí vai. Ao mesmo tempo, a fiscalização demanda ambientes mais flexíveis para exploração de grandes volumes de dados. Então, olha só, nós temos que a área de fiscalização demanda ambientes mais flexíveis para exploração de grandes volumes de dados, inclusive em formatos variados, antes mesmo que os dados sejam totalmente tratados e estruturados. Isso aqui também eu vou deixar em stand-by, que a gente já vai voltar aqui, ó. Tá? Beleza. Diante desse cenário, a Secretaria pretende implantar uma arquitetura de dados que combine soluções voltadas à consolidação histórica, análise setorial, integração de dados, armazenamento bruto em larga escala e descoberta de padrões que possam indicar o risco fiscal, inconsistências, declaratórios ou possíveis fraudes. Então tá, nós vamos chegar aqui. Mas olha só. Vocês entenderam o cenário, então? Nós temos esse cenário aqui atual, e daqui a pouco nós vamos ter um cenário que nós vamos receber informações externas, que são essa parte do texto que eu deixei aqui, ó, em um amarelo, um dourado aqui. Mas hoje, o que eu quero tratar com vocês aqui agora? Olha só, pessoal, eu tenho, claro que pelas opções, pelas alternativas, a gente já vê que se trata de Business Intelligence. Ele falou de Data Warehouse, falou de Data Mart, falou de ETL, né? Então, o que eu preciso que vocês entendam? Nós temos vários sistemas internos, e aí eu vou ter que fazer um processo de... Uma vez que eu tenho vários sistemas internos, aí lembra lá da matéria de BI, né? Uma vez que eu tenho vários sistemas internos, e eu preciso que alguém tome decisão, pessoal, eu vou ter que pegar essas várias informações desses vários sistemas, eu vou ter que tratar essas informações, eu vou ter que pegar as informações, colocar no Data Warehouse, e aí, a partir desse Data Warehouse, o gestor vai conseguir ler essas informações para poder trabalhar, para poder gerar insights e por aí vai. Então, veja só. Eu tenho meus vários sistemas. O que eu preciso fazer aqui? Eu vou precisar fazer o seguinte. Eu vou precisar fazer um processo de... Ó, vou até tirar isso aqui, que para a gente aqui não é interessante. Eu vou ter que fazer um processo de extração, transformação e carga. Isso que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer um processo de ETL. Eu vou ter que, a partir desses sistemas que eu tenho, meus vários sistemas fontes, eu vou ter que fazer a extração das informações. Eu vou ter que trazer essas informações desses vários sistemas, certo? Vou extrair. Eu vou transformar e eu vou fazer uma carga. Certo? É isso que eu vou ter que fazer. E onde que eu faço essa carga? Eu faço uma carga, vamos começar de uma forma que eu quero fazer essa carga agora no nosso DW, nosso Data Warehouse. Então, eu vou fazer essa carga aqui, ó, no nosso Data Warehouse. Olha só, fazer essa carga no Data Warehouse. Então, eu peguei essas várias informações, eu tratei essas várias informações e eu fiz a carga no meu Data Warehouse, as informações já transformadas. Então, veja só, qual que é o conceito aqui, qual que é a ideia? Imagine que nós tenhamos, isso aqui também é importante para vocês, ó. Quando a gente está falando aqui das informações, esses sistemas aqui, pessoal, emissão de nota fiscal, cadastro de contribuintes, arrecadação de tributos, são os sistemas do dia a dia. Imagine que está todo mundo ali no dia a dia trabalhando e inserindo informações nesse sistema. É igual o sistema lá da padaria. Você vai lá e compra um pão, a informação é registrada. Você entra num site, faz uma compra, a informação é registrada. Então, aqui nós estamos falando das informações que são registradas a todo momento. Essa aqui é a nossa base operacional. Então, aqui teria informações desse tipo aqui, ó.
Deixa eu só chegar um pouco para lá, tá? Nós temos informações do seguinte tipo. Aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, informação no detalhe. Eu vou ter esse tipo de informação aqui, ó. Que o CNPJ tal, que é a razão social para o comércio, em Fortaleza, do Kinaitai, tal, ele está na situação ativa. Isso é uma informação. Se um determinado CNPJ está ativo ou não. Tá vendo? Eu vou ter aqui várias, milhares de linhas de vários CNPJs falando se ele está ativo ou não. Qual outra informação que eu poderia ter aqui nessas bases? Lembra que são as bases aqui do nosso sistema interno, né? Poderia ter informações desse tipo aqui também, ó. Olha só. Olha só. Eu posso ter informações falando o seguinte, ó. Que teve um CNPJ emitente, um destinatário, que teve um valor total de 15 mil reais, que foi do produto de peças automotivas. Então, que são informações, por exemplo, da nota fiscal ali. Né? O CNPJ emitente, o destinatário, a data da emissão dessa nota, o valor total e tudo mais. Então, isso aqui, ó, aqui já vai ter um outro. Então, aqui a gente está falando das nossas bases operacionais. Elas vão ter vários e vários registros no detalhe. Vários e vários e vários e vários. Mas olha só, a pessoa que vai tomar a decisão, ela não quer saber da nota fiscal 1001, da nota fiscal 1002, da nota fiscal da inscrição estadual do comércio ao Alfa Comércio. Não. Ela quer o dado agregado. Ela quer saber como que isso tudo está acontecendo. Então, veja só. Nós temos que, ó, os dados encontram-se distribuídos em diferentes sistemas, que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. E aí a equipe técnica identificou que os gestores precisam de relatórios consolidados históricos sobre a arrecadação, setores econômicos, comportamentos contribuintes e desempenho das ações fiscais. Então, a partir do momento que eu quero, por exemplo, olhar como que anda a nossa arrecadação, eu vou ter que pegar essas informações detalhadas, super detalhadas, no detalhe, cada nota fiscal, imagina, você tem cada nota fiscal, cada situação de cada comércio, se ele está ativo, se ele não está ativo e por aí vai, eu vou transformar esses dados, ou seja, eu vou extrair da base, vamos supor que esses dados é daqui, ó. Eu vou extrair essas informações, eu vou transformar as informações para aquilo que eu preciso. Então vamos supor que de repente eu não preciso saber, vamos supor aqui, ó, um exemplo, tá? Vamos supor que eu não quero saber o CNPJ emitente. Eu não quero saber isso. Porque eu só quero saber o valor. Então vamos supor que eu vou fazer um tratamento, eu vou fazer uma transformação aqui, ó. Esses dados aqui, ó, não me interessa isso aqui, exclui coluna. Não me interessa a data de emissão. A data de emissão me interessa. Não me interessa isso aqui. Não me interessa o produto. Eu quero saber só a data de emissão e o valor total. Então, olha só, estou transformando. Eu tinha uma tabela aqui super completa, mas para o que eu preciso, eu vou transformar, ou seja, eu vou excluir algumas colunas, por exemplo, vou transformar e vou carregar no DW. Então, veja que aqui no meu DW, eu estou carregando o dado que foi transformado. Ele não é mais aquele original, eu transformei. Ok? Eu transformei e carreguei. Mas eu quero fazer outra transformação também. Eu quero fazer mais uma transformação, que é o seguinte. Para nossa necessidade aqui, ó, eu tenho aqui os meus dados brutos, né? Meus dados brutos. Para nossa necessidade, eu quero, na verdade, só saber o valor total das notas fiscais. Eu não quero saber se foi quem foi o emitente, quem foi o destinatário, não quero saber. Eu quero saber em 2026, vamos considerar que o ano é 2026, qual foi o total das notas. Então quer dizer que quando eu consultar, extrair essa informação, transformar, eu já vou fazer a transformação. Qual é a transformação que eu quero? Na verdade, eu não quero saber nada disso aqui, ó. Não quero saber nada disso. Então, vou excluir, vou transformar. Tá fazendo transformação, tô pegando o dado e tô transformando. Eu não quero saber nada disso aqui. A única coisa que eu quero saber é o total. O total vai ser 15 mil mais 8.500. Então, quer dizer que o total aqui vai ser 23. Vou colocar aqui embaixo, ó, 23.500. Né? Então, olha só, eu fiz a minha transformação. Então, quer dizer que aqui no meu DW, eu vou inserir, eu vou levar para o meu DW essa transformação. Então, eu descobri que em 2026, das minhas notas aqui, a gente teve um total de R$ 23.500 de notas emitidas, de valor total das notas. Somando todos os valores de cada nota, vai dar R$ 23.500. Por quê? Quando a gestora aqui, ela for ler a informação, vamos supor que ela está pedindo para você, eu quero saber a quantidade de nota, a quantidade do valor total emitido. Ela vai vir aqui ó, direto ó, e vai consultar no DW o valor 23.500. Ela não vai ter que vir aqui e na tabela que a gente tinha aqui, ó, e somar, quanto que é? Linha por linha somando. Isso aqui é custoso, isso demoraria muito tempo para ficar lendo linha por linha, então ela não vai fazer isso. Ela vai, como eu já transformei e carreguei o valor total, que é o que ela precisa, ela vai fazer uma busca simples aqui, ó, vai ter um sisteminha aqui, né? Claro que ela vai estar aqui com o sisteminha dela.
E esse sisteminha vai vir aqui ó, no DW e vai puxar 23.500. Pronto, puxei o dado agregado. É isso que o DW me oferece. Ele me oferece esses dados agregados, depois que eu transformei e carreguei nele, para que eu possa consultar essa informação rapidamente e resolver a minha vida. Tudo bem? Entendido até aqui? Então, ok. Por quê? Uma vez que a gente fez todo esse esquema aqui, a gente consegue agora falar sobre responder a nossa primeira questão. Nossa primeira alternativa. Então vamos lá? Ó, eu vou apagar aqui, tá? Eu espero que eu tenha sido claro com vocês, pelo amor de Deus. Tô tentando fazer uma coisa mais dinâmica aqui, justamente para vocês entenderem e na prova vocês conseguirem desenrolar, vocês saírem do outro lado. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a primeira pergunta. Vamos lá, vamos lá. Aqui, a primeira pergunta aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês. Só um minuto. Vamos lá. Vou colocar aqui. Só um minuto, pessoal. Pronto, aqui, ó. Vamos lá. Letra A. Letra A. Olha só. Explique como o Data Warehouse poderia ser utilizado. Explique como o Data Warehouse poderia ser utilizado pela Secretaria da Fazenda do Ceará para consolidar dados fiscais históricos e apoiar a tomada de decisão. Indique suas principais características no contexto apresentado. Então é isso que eu falei com vocês, ó. É isso que eu estava apresentando para vocês. Nós temos um DW. Como que o DW ele vai ser capaz de consolidar dados fiscais históricos para apoiar a tomada de decisão? Eu mostrei para vocês. Ele vai pegar os dados históricos desses vários sistemas, ele vai extrair, vai transformar as informações, vai carregar no DW. A partir daí, o meu gestor consegue vir aqui e consumir essa informação. É essa a lógica que a gente tem que seguir aqui. Pessoal, só um minutinho, só vou ajustar a câmera aqui, tá? Bom, então vamos lá. Como que a gente poderia responder essa letra A? Vamos responder ela aqui, ó. Vamos fazer da seguinte forma. Só um minutinho. Só um minutinho. Pronto, vamos lá. Vamos responder então essa letra A. Ó, eu trouxe aqui já um texto, tá? Um padrão vai estar aí para você disponível. Mas aqui eu quero mais desenvolver o raciocínio com vocês do que ficar escrevendo, né? E a ideia é vocês pegarem a ideia, porque a ideia aqui, pessoal, é técnico isso aqui. Eu quero que vocês aprendam a matéria para vocês ir lá escrever. Então, olha só. Como a gente poderia responder isso aqui, ó? Poderia falar assim, ó. O Data Warehouse poderia ser utilizado pela Secretaria da Fazenda do Ceará como um repositório centralizado. Isso é muito importante. Ó, quando falar em DW, Data Warehouse, associar esse a repositório centralizado é muito bom, porque a ideia é justamente essa, olha só. Nós temos aqui um repositório centralizado. Não temos? Repositório centralizado com todas as informações que nós extraímos, transformamos e carregamos para que os gestores eles possam vir aqui ó, e consultar essas informações. Nós vamos ter aqui vários gestores. Ó. Eles podem ir lá no DW buscar a informação que eles estão querendo. Né? Então, é um repositório centralizado. É um só. Ele não está descentralizado. Não tem outro DW aqui, outro DW lá, acolá, não. É um repositório centralizado. Beleza. Ó. Então, o DW pode ser como repositório para integrar e consolidar dados fiscais históricos oriundos de diferentes sistemas e fontes. Não é isso que eu mostrei para vocês? Nós vamos consolidar os dados vindos de diferentes sistemas ó, e fontes. Então, eu vou puxando esses dados. Então, pessoal, eu vou ter dado aqui no meu DW de 2020, de 2010, de 2015, 2000. Entende por quê? Toda hora eu fui puxando essas informações e carregando no meu DW. Eu vou ter dados históricos. Então, se o meu gestor falar assim, ó, eu quero comparar como que está a arrecadação desse ano frente a 10 anos atrás. Eu vou saber, porque o meu DW vai ter o dado histórico. Então, eu tenho um repositório centralizado que integra e consolida dados fiscais históricos oriundos de diferentes sistemas e fontes. Sendo capaz, por exemplo, ó, de reunir dados de arrecadação. É que é aquela coisa quando você quer se você precisar escrever mais, né? Tem um mínimo de linhas, se você precisar escrever mais, aí você vai lá e exemplifica. Você vai encher a linguiça. Ó. Sendo capaz, por exemplo, de reunir dados de arrecadação, notas fiscais eletrônicas, cadastro de contribuintes, dentre outros. Aqui, pessoal, coloquei o exemplo aqui para poder gastar espaço. Não que a gente precise gastar espaço aqui, né? Aprende aqui é diferente. O importante é aprender. Mas vamos lá. Se você precisar usar espaço, você vai lá e exemplifica. Ó. Isso aqui tem lá na própria questão. Ó. Fala que a gente tem distribuído em diferentes sistemas, tais como emissão de notas fiscais, cadastro de contribuintes, arrecadação de tributos. Então foi isso que eu fui colocando aqui. Ó. Beleza? Ó. Dessa forma, o DW pode suportar e apoiar a tomada de decisão. Lembra que eu falei a palavra-chave? Apoiar a tomada de decisão. Por quê? É isso. Ó. Uma vez que eu consigo integrar todos os dados aqui, eu pego, extraio, transformo e carrego, que eu consigo apoiar a tomada de decisão dos meus gestores.
Os meus gestores agora eles conseguem vir no DW e tomar adesão com base nessas informações que eu fui trabalhando e colocando no meu DW. Então, beleza. Ó, pode suportar e apoiar tomar adesão por meio de realização de consultas, por meio de realização de contas gerenciais, relatórios consolidados, indicadores de desempenho e análise histórica sobre a arrecadação, setores econômicos e comportamentos contribuintes. Então, olha, aqui, ó, eu poderia ter, por exemplo, aqui também um dashboard, ó. Vou colocar aqui, ó, dashboard. Vou colocar aqui, veja só, eu posso ter dashboards. Ou seja, eu posso, a partir do momento que eu tenho no meu DW os dados, eu posso gerar dashboards, eu posso gerar relatórios. Porque assim, os meus gestores, eles vão, eu vou ter várias formas, né? Eu vou ter aqui, ó, eu vou ter várias ferramentas para os gestores trabalhar. Eles podem ter aqui um dashboard, eles podem ter relatórios. Isso tudo vem de onde? Vem do nosso DW. A partir dos dados do DW, gera relatório, gera dashboard e por aí vai. Então é isso que a gente fala aqui, ó. Dessa forma, o DW pode suportar e apoiar a tomada de decisão por meio de realização de consultas gerenciais, relatórios, indicadores de desempenho, né, que pode estar no dashboard, análise histórica para arrecadação, setores econômicos, comportamentos contribuintes. Beleza, então eu expliquei, ó. Explique como um DW poderia ser utilizado pela Secretaria de Fazenda do Ceará para consolidar dados fiscais históricos e apoiar a tomada de decisão. Ponto. Respondi. Como que ele pode fazer isso? Integrando e consolidando dados fiscais de diferentes fontes. Como que ele consegue? Fazendo isso. Extrai, transforma, carrega os dados em um repositório centralizado e ele vai ter ali essa integração de vários dados. Aí, beleza, o que ele fala aqui ainda? Ó? Indique suas principais características no contexto apresentado, ou seja, quais são as principais características do DW, pessoal? Aí a gente vai ter que lembrar do nosso OVNI. OVNI. São as nossas características do DW. Então, vamos lá. Bora. Aqui, ó. Nós vamos ter que lembrar do nosso OVNI. Então, veja só. Eu segui com a resposta. Suas principais características. E aí, pessoal, isso aqui é um ponto muito importante. Façam isso na prova. Ó. Ele não falou, indique suas principais características. Então, no seu texto, coloque, ó, suas principais características. Por quê, pessoal? Para o examinador conseguir fazer esse cara encaixar rapidinho. Então agora ele está falando das características. Então, quais são as principais características? Suas principais características seriam orientado por assunto. Eu não falei que é OVNI. Porque é OVNI, né? Ó. OVNI. O O de orientado por assunto. Por que é orientado por assunto? Veja que a gente vai ver daqui a pouco, vai falar sobre data mart, mas orientado por assunto, pessoal, é que, por exemplo, vamos supor que esse assunto aqui, ó, que a gente está tratando, seja sobre cadastro de contribuintes. Então, ele é orientado ao assunto cadastro de contribuinte. Ou poderia ser mais genérico, ele é orientado ao assunto de arrecadação. Enfim, orientado por assunto. O outro, olha só. Então, vamos lá. Orientado por assunto. Integração, por que integração? O I aqui, né? Orientado por assunto, integração. E por que integração? Porque a gente nós integramos os dados, não foi? Eu não falei que você pegou vários dados de diferentes sistemas e integrou? É isso que a questão também traz pra gente. Então, essa é uma característica do DW. Integração. Variação no tempo. Olha só, o V aqui, ó, é de variação no tempo. O que é essa variação no tempo? Porque, pessoal, o meu DW ele vai armazenar os dados ao longo do tempo. No DW, a gente não exclui dado. Uma vez que você inserir um dado aqui, você extraiu, transformou e carregou no DW, isso não é excluído mais. Então, aqui vai ter dados que foram carregados em 2000, em 2005, em 2010, em 2020. Então, ele tem essa variação no tempo. Eu consigo ver como que um dado, por exemplo, está variando no tempo. Vamos supor que eu tenho aqui uma empresa que tem um CNPJ em 2020. Vamos supor que em 2020 a razão social ali, né, o nome da empresa ali era, sei lá, Alfa Alimentos. Aí em 2021 passou a ser Beta Alimentos. Então, olha, eu vou ter esse registro histórico. Então em 2020 era Alfa, em 2021 passou a ser Beta. Ele não substitui. Eu vou ter o lastro histórico da alteração do nome da razão social dessa empresa ao longo do tempo. Então ela é variável no tempo. E também é não volátil. O que é o não volátil? Que seria o nosso N aqui, ó, não volátil. O não volátil, pessoal, é porque uma vez que o dado é carregado no DW, a gente não altera. Ele foi carregado, ponto final. Se eu cadastrei lá que a empresa, em 2020, a razão social dela era alfa, eu não posso ir lá no meu DW, carreguei no DW que era alfa. Eu não posso ir lá e falar assim, não era alfa não, eu errei, na verdade era beta. Não. Eu faço outra carga e vai ter o dado beta. Entende? Eu tenho que ter esse lastro histórico. Eu não posso atualizar dado, porque senão eu perco o lastro histórico.
Como é que eu vou saber que essa empresa mudou de nome se eu fui lá na minha base e alterei o nome dela? Não, eu mantenho o nome antigo, quando alterou, eu vou lá e cadastro o nome novo. Aí eu vou saber, ah, legal, então 2020 era alfa, depois ela mudou para beta, mas a gente está falando da mesma empresa, entende? Então, essas seriam aqui as principais características do nosso EW. Perfeito, pessoal. Podemos seguir? Já temos 30 minutos aqui. Agora a gente vai mais rápido, tá? Eu queria dar esse panorama para vocês. Então, beleza. Então, vamos seguir. Vamos para a próxima questão. O que a próxima questão fala? Vou pegar aqui, ó. A próxima questão fala o seguinte, a letra B, né? O que ela fala? Ela fala isso aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó. A B. O que ela fala? Ela fala isso aqui, ó. Explique a diferença entre Data Warehouse e Data Lake, justificando por que a secretaria poderia utilizar um Data Lake para armazenar grandes volumes de dados fiscais em diferentes formatos. Aí vem um outro ponto da questão. Que o que a questão faz com a gente? Ela fala assim, ó. Olha só. Além disso, a secretaria passou a receber, ó, deixei aqui em amarelo, né? Ó, a secretaria passou a receber, vou colocar aqui um roxo, ó, para ficar mais destacado. Presta atenção aqui comigo, ó. A secretaria passou a receber grandes volumes de dados oriundos de fontes externas. Então, a gente tinha que os sistemas internos e ela passou a receber dados oriundos de fontes externas, como arquivos de outras administrações tributárias, bases públicas, planilhas eletrônicas e arquivos em formato de texto. E aqui, pessoal, você já tem que ter essa sacada. Olha só, se eu estou falando de planilha eletrônica, a gente já pensa em Excel, a gente já pensa em dados semi-estruturado. Quando a gente está falando de sistema, que é esse caso aqui, ó, a gente está falando muito de tabela, a gente lembra muito de tabela, aquela coisa toda. Mas quando a gente está falando aqui de planilha eletrônica, arquivo de texto, esses dados são semi-estruturados ou até não estruturados. Eles não estão em tabela, são dados, pessoal, diversos, dados externos, fontes externas. Então, quer dizer que aqui a gente começa a pensar em receber outro tipo de dado. Então, veja, a gente tinha esse contexto aqui, eu vou manter ele aqui, tá? Eu vou manter esse contexto aqui que a gente tinha, aí eu vou duplicar aqui, ó, para a gente fazer algumas alterações. Então, olha só. Agora eu passo a ter o seguinte contexto. Eu vou receber dados de fontes externas. Então, não tenho só mais esses sistemas. Eu agora vou ter que tratar também com dados vindos de fontes externas. Então, vamos lá. Eu vou ter texto, vou colocar aqui Excel, ó, planilhas. Por quê? Pessoal, aqui vai ter um monte de dado diferente. Vou colocar aqui dados, deixa eu ver se aparece aqui o JSON, que é um formato de dado, né? Que é um formato de dado ele semi-estruturado também. Então, olha só, eu vou passar a receber várias e várias fontes de fora, dados de fora. Vou colocar um retângulo aqui, só para denotar o seguinte, ó, quer dizer que eu passei a partir de agora a receber dados de fora da empresa. Vou jogar isso aqui, ó, para o fundo. Pronto. Aí deixa eu colocar uma cor aqui mais leve. Então, olha só. Eu tinha que a minha empresa, mas agora eu passei a receber também, ó, dados de fora. Então agora o contexto mudou, por quê? Eu não tenho só os dados estruturadinhos que vêm do sistema, agora tem vários dados vindos de outros sistemas de governo, de outro contexto completamente diferente. Então quer dizer que isso vai exigir para a gente uma alteração também que na forma que a gente lida com os dados, tá? Então beleza, então olha só. E o que vai acontecer? Então vamos lá. A equipe técnica identificou que os gestores precisam de relatórios consolidados, e aqui, ó, vem outra parte que eu deixei para depois. Ó. Ao mesmo tempo, as áreas de fiscalização demandam ambientes mais flexíveis para explorar grandes volumes de dados, inclusive em formatos variados, antes mesmo que aqueles dados sejam totalmente tratados e estruturados. Então, olha só, pessoal. Antes estava tudo sob controle, mas uma vez que a gente passou a receber grandes volumes de dados oriundos de fontes externas, a gente tem também a necessidade, ó, de lidar com esses grandes volumes, que eles têm formatos variados. Então, eu tenho agora dados semi-estruturados, não estruturados, antes mesmo que esses dados estejam totalmente tratados e estruturados. Então, o que quer dizer aqui? Ó? Vamos para a nossa letra B? Isso tem toda a relação com a letra B. Explica a diferença entre DW e Data Lake, justificando por que a secretaria poderia utilizar um Data Lake para armazenar grande volume de dados fiscais em diferentes formatos. Porque agora mudou o nosso sistema aqui. Ó. O DW, pessoal, é muito voltado para dados estruturados. Uma vez que a gente passou a receber os dados de diferentes formatos, eu vou precisar de outra coisa. Eu vou precisar agora, na verdade, um Data Lake. Eu não quero mais um DW, eu quero um Data Lake. Beleza? Por que Data Lake? Porque o Data Lake, pessoal, ele recebe dados de diferentes formas. O Data Lake ele é mais útil para dados estruturados.
estruturados também, mas ele recebe dados semi-estruturados, não estruturados. E ele muda o processo, por quê? Enquanto aqui no contexto padrão ali de BI, a gente extrai informação, transforma e depois carrega, aqui a gente muda. Porque agora o que nós vamos fazer? Nós vamos extrair a informação e nós vamos carregar. Eu não quero agora transformar. Transformar é um processo que demora muito. Então eu vou extrair a informação e eu vou agora carregar, eu vou fazer o load. Aqui eu tinha o quê? Ó? Eu tinha o extração, transformação e carga, load, né? Aqui é o nosso load. Então, ou seja, eu tinha ali o quê, pessoal? Eu tinha o meu ETL. Olha só. Eu vou extrair, eu vou transformar e vou carregar. ETL. Eu tinha o ETL. Mas agora eu quero fazer outra coisa. Agora eu quero o quê? Eu quero extrair. Eu vou carregar no meu Data Lake, porque agora eu estou falando de dados também, ó, semi-estruturados. Eu vou ter dados semi-estruturados aqui também, dados não estruturados, porque agora eu recebo dados de fontes externas. E aí, quando alguém for consumir a informação, aí sim eu faço o quê, pessoal? Aí sim, quando alguém for consumir a informação, eu vou lá e transformo. Entendeu? Então, agora muda a concepção. Eu não transformo antes de carregar. Eu primeiro carrego e quando alguém for consumir a informação, eu transformo. Aí aqui sim eu vou fazer a carga, ó, o load. Ok? Então extrai das várias fontes, dados de sistemas estruturados, dados não estruturados, planilhas, arquivos de texto. Carreguei no meu Data Lake, porque o Data Lake é que lida com esse tipo de informação, com esse tipo de dado. E aí quando alguém for consultar, aí sim ele vai, na verdade, não é carregar, né? Que ele vai transformar. Agora ele transforma. Então aqui nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de extração, carga, que é o nosso load, né? Extração é LT. Primeiro eu extraio, depois eu carrego, é LT. Então essa é a diferença de ETL para LT. Lá eu fiz ETL, eu extraí, transformei, carreguei. É ETL. Agora não, agora eu extraio, carrego. Depois eu transformo. Então agora nós temos o ELT. E aqui dentro da Data Lake eu vou ter dados semi-estruturados, não estruturados, de tudo que é jeito, dado bruto mesmo. Agora a gente pode então voltar para a nossa questão. Porque olha o que ele fala. Deixa eu já pegar aqui a resposta para colocar aqui para vocês. Ó. Então vamos lá. Pessoal, esse aqui é um modelo, tá? De resposta, mas o importante é vocês entenderem a lógica. Então vamos lá. Explique a diferença entre Data Warehouse e Data Lake, justificando por que a Secretaria poderia utilizar um Data Lake para armazenar grandes volumes de dados fiscais em diferentes formatos. Então vamos lá. O Data Warehouse armazena dados geralmente estruturados. Então, faz essa associação, Data Warehouse com dados estruturados. Tratados e organizados para consultas analíticas e tomar decisão. Veja que ele já foi tratado antes, porque ele foi transformado e carregado já tratado. Então você tratou o dado para colocar no DW. Já o Data Lake permite armazenar grandes volumes de dados. Quando fala de grandes volumes de dados, também está muito ligado com o Data Lake. O DW também, mas o Data Lake está mais, né, ligado com essa coisa de Big Data, grande volume de dados. Em estado bruto. Em estado bruto e pouco tratado. Por quê, pessoal? Eu não transformei, eu extraí e carreguei. Então o dado está bruto. Depois é que eu vou transformar. Entende? Então eu não transformei. Inclusive dados estruturados, inclusive dados estruturados. Então, realmente, falando de dados estruturados, tabelinha, né? Com coluna, linha, tudo certinho. Semi-estruturados, como planilhas Excel. E não estruturados, como, sei lá, vídeos, de repente um arquivo de texto, por aí vai. No caso da Secretaria da Fazenda, o Data Lake se justifica, porque ele perguntou, né? Poderia utilizar o Data Lake para armazenar diferentes formatos. Ó, justificando, por que a Secretaria poderia utilizar o Data Lake? No caso da Secretaria da Fazenda do Ceará, o Data Lake se justifica porque possibilita receber notas fiscais, documentos eletrônicos, arquivos externos, bases públicas, logs e registros digitais em diferentes formatos. Então isso aqui já denota também a necessidade do Data Lake. Olha só, eu falo de documentos, logs, notas fiscais, são documentos geralmente que têm um formato de tabela, são planilhas, arquivos XML, JSON e por aí vai. São formatos diferentes, né? Assim, a fiscalização pode explorar esses dados posteriormente. Então, olha só, uma vez que eu carreguei aqui no meu Data Lake, quando eu precisar, eu venho aqui e trabalho. Então, eu posso posteriormente vir aqui e trabalhar essas informações. Eu posso aplicar técnicas de análise e mineração de dados, identificar padrões relacionados a risco fiscal, inconsistência, negação ou fraudes, sem depender de tratamento prévio. Porque o DW eu trato previamente, eu faço a transformação previamente. Data Lake não, eu carrego tudo lá, jogo tudo lá. Depois, quando eu for usar, eu vou lá e transformo, eu vou lá e trato esse dado. Ok? Então, respondido mais uma. E aí, pessoal, estamos seguindo bem? Vamos lá? Aqui é a revisão. O negócio aqui não é moleza, não. Vamos lá. Vamos fechar isso aqui. Vou para a próxima. Também está sendo uma revisão, então, né, pessoal? Vamos lá. C. O que a C pede?
Indique o que é um datamart e apresente um exemplo de datamart que poderia ser criado para uma área específica da Secretaria da Fazenda, justificando a sua utilidade. Então, qual que é a ideia? Eu vou voltar aqui nessa figura de cima, só para explicar isso aqui. O que é um datamart, pessoal? O datamart ele é como se fosse um pequeno DW. Ele é um DW mais compartimentado. O DW está muito voltado para uma situação em que nós temos todos os dados de uma empresa. Pensa lá, você tem um org, o DW ele armazena todos os dados agregados de vários setores da empresa. O DW eu compartimento isso. Então, é como se, ao invés de ter aqui o DW, eu tivesse a seguinte situação. Deixa eu pegar aqui, só um minuto. Deixa eu encontrar aqui. Então, eu poderia ter a seguinte situação aqui, ó. Eu tenho ali o meu DW, né? Mas eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia ter isso aqui, ó. Veja só. Eu poderia ter, do meu DW eu poderia gerar os meus datamarts, ou dos datamarts eu poderia gerar um DW, tá? Então eu poderia ter tanto um DW, ou eu poderia ter só datamart. A ideia é que o DW aqui é o que quer dizer. Enquanto aqui no DW o pessoal teria todos os dados de diferentes setores, eu poderia ter no DW os dados de RH, de venda, de estoque, de outros. No datamart não, eu tenho só dado, por exemplo, de RH. Eu tenho só dado de venda. Então, ao invés de consolidar os dados conforme a gente estava consolidando o DW, eu consolido só aqueles dados referentes a RH. Ou então eu consolido só aqueles dados referentes a vendas. Ou então só aqueles dados referentes a contribuintes. Entende? Então, o DW é como se fosse como se fosse um pequeno DW, uma parte compartimentada do DW, focada em um determinado assunto, especializada em um determinado assunto. Esse aqui é o DW. Desculpa, que é o datamart. E aí tem várias arquiteturas. Eu posso do Data Warehouse quebrar e transformar em datamart, ou eu posso ter vários datamarts na minha empresa, juntar tudo isso e transformar no DW, tá? Mas vamos voltar então aqui à questão. Isso não muda a forma que a gente estava fazendo aqui, ó. É o mesmo raciocínio. Só que ao invés de eu, por exemplo, buscar informação no DW, se eu quero informações referentes ao RH, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou gerar um dashboard referente a esse datamart, que é só RH. Se eu quero informações de vendas, eu vou então eu vou gerar aqui relatórios, ó, referentes a esse datamart de vendas, que aqui concentra as informações de vendas, não vai concentrar todas as informações da empresa, só aquelas referentes à venda, tá? Então vamos lá. Então vamos voltar aqui para a questão. Depois que eu expliquei tudo, agora a gente ganha velocidade, né? Então, olha só. Indica o que é um datamart e apresente um exemplo de datamart que poderia ser criado para uma área específica da Secretaria de Fazenda, justificando a sua utilidade. Então, pois não. Vamos lá. Vamos responder isso aqui agora. Cadê? Vamos lá. Deixa eu só pegar um modelo aqui e vamos lá. Ó. Datamart é um subconjunto. Então, isso indica o que é um datamart, né? Então, olha só, datamart é um subconjunto de dados normalmente derivado de um DW, voltado a uma área, assunto ou departamento específico. Isto é, tem um foco especializado. É direcionado a uma área temática. Então é isso, pessoal. O DW ele é direcionado a uma área temática. Vamos supor que a gente teria o DW aqui só de contribuintes, outro DW só de referente a notas fiscais, e por aí vai. E aí ele pergunta, né? Ele pede para dar um exemplo, né? Para a gente um exemplo, datamart poderia ser criado para uma área específica. Então, olha só. A secretaria poderia criar, por exemplo, um datamart de fiscalização. Pronto. Contendo dados referentes ao assunto de fiscalização, como contribuintes fiscalizados, impostos declarados, setores econômicos, valores autuados, indícios de regularidade. Então, pronto, eu teria um datamart só de fiscalização. Pronto, é isso. Tudo bem? Tá vendo? Aqui tem que entender. Não adianta decorar, não. Então, você tem um DW com tudo, mas eu quero um datamart. Exemplifica um datamart. Um datamart de fiscalização. Perfeito. Outro datamart poderia ser só de dados dos contribuintes. Tá tudo bem também. Tudo certo. Ok? Então, vamos lá. Vamos, então, para a nossa última alternativa aqui. Ó. O que ela fala? Vamos lá. Descreva o papel do processo de ETL na integração dos dados oriundos dos diversos sistemas fiscais da Secretaria. Na resposta, explica as etapas de extração, transformação e carga. E aqui ficou tranquilo, né, pessoal? Foi justamente o que eu falei 1 milhão de vezes aqui com vocês, ó. Eu extraí a informação, eu transformei a informação e carreguei no meu DW. Perfeito. O que pode vir para vocês? Explica a diferença entre extração, transformação e carga, ou seja, ETL e ELT. Qual vai ser a diferença? No ELT, você vai extrair, vai carregar, load, depois você transforma. É a diferença de ETL para ELT. Tudo bem? Então vamos lá. Isso aqui também fica mais tranquilo para a gente resolver. Porque eu já expliquei isso aqui para vocês, né? Então vamos lá, como que a gente pode responder isso aqui? Vamos lá. Deixa eu jogar aqui, ó. O processo de ETL teria a função de integrar os dados provenientes dos diferentes sistemas fiscais da Secretaria. Então é isso, ó. Qual é o papel?
integrar os dados provenientes dos diferentes sistemas. Poderia até colocar aqui, ó, só de integrar e transformar, né? E aí fala, ó, na resposta, explica as etapas, extração, transformação e carga. Então vamos lá. Na etapa de extração, os dados seriam coletados em sistemas como nota fiscal eletrônica, cadastro de contribuintes, arrecadação, declarações e autos de infração. Na transformação, os dados seriam limpos, padronizados, validados, deduplicados, convertidos para formatos compatíveis. Então, na transformação, eu vou limpar os dados. Vamos supor que tem dado sujo, ou seja, dado errado, dado que você vê que ele não carrega nenhuma informação relevante, né? É comum ter muito dado sujo, muitos valores vazios, nulos, então você vai tratar isso aqui. O que é deduplicar, pessoal? Seria retirar os repetidos. Então tem muito dado repetido, retira esses dados repetidos. Então você está transformando para depois você carregar no DW, os dados já tratados, bonitinhos. E na carga, que é a última etapa, né, ETL, load, os dados tratados seriam inseridos no DW, ou em estrutura analítica, permitindo consultas confiáveis e consolidadas. Prontinho, fechou. E aqui está nossa big picture aqui. E aí, pessoal, fechamos aqui. Eu vou deixar aqui abaixo tudo bonitinho para vocês, o PDF com a pergunta estruturadinha, as respostas que eu coloquei. Essa aula aqui é para vocês entenderem, para vocês conseguirem raciocinar. A minha maior intenção aqui é que vocês consigam sair da caixa, vocês consigam entender o contexto e se virar. Se vier alguma coisa que foge um pouco disso aqui, vocês vão conseguir se virar, vocês têm insumo, vocês vão lembrar desses desenhos aqui para conseguir gerar insumo e responder, tá bom? Então é isso, pessoal, fechamos aqui. Me dê um feedback, me manda lá no Instagram, me manda no WhatsApp, me manda no e-mail, se tá tudo bem, se tá legal esse formato, se fez sentido, porque a gente vai vir com novos temas, é importante já sentir de vocês se tá valendo a pena dessa forma, tá joia? Tô dando o meu máximo aqui, que eu quero ver o nome seu lá na lista. Eu quero, assim que sair o resultado, ir lá no Instagram e falar que aprovamos, ajudei a aprovar, né? Fiz parte da jornada de uma galera, tá bom? Um abraço, pessoal.